Pois bem, meus caros, agora com a cassação de Bolsonaro, dos seus direitos políticos sendo confirmada, fica uma dúvida no ar, né? Muita gente pensando por que, afinal de contas, não existem partidos políticos de direita no Brasil, né? A gente sabe que existem partidos que são de esquerda, há partidos de centro-esquerda, há partidos de centro e alguns partidos tímidos de centro-direita, né? Porém, existe uma questão importante a ser esclarecida. Afinal, por que a direita no Brasil ela não é 100% representada pelos partidos que aí estão? Eu vou explicar isso para você logo após a nossa amada e querida vinheta. Vamos embora. Pois é, pessoal, para entender um pouco por que não existem partidos de direita no Brasil, a gente tem que entender um conceito chamado janela de Overton. O que significa a tal da janela de Overton? Significa que há um campo do debate político onde as coisas são discutidas, né? Então, quando a gente fala em relação a isso, por exemplo, a gente tem um ponto que é muito claro dentro dessa discussão. Qual? Quando a gente quer falar sobre algum tema, quando a gente quer trazer, por exemplo, algo para que fique importante para o discurso da sociedade, a gente pode manobrar, balizar a janela de discussão. O que está acontecendo agora, por exemplo, a questão do mês do orgulho que eles tanto chamam, né? Que é o mês do orgulho LGBT, o mês de junho, né, que é o mês que a gente está agora, né? Eu estou falando em junho de 2023. Eles usam isso, na verdade, né, para poder jogar o debate público para um lado. A partir do momento que você começa a debater apenas este lado, você começa a ter uma aceitação do comportamento da sociedade sobre esse determinado comportamento. E vejam vocês, aqui é só uma constatação. Eu não estou falando se é certo ou se é errado, não estou falando absolutamente nada disso. Eu estou usando apenas esse exemplo para trazer para dentro da política. E agora vamos lá. Vocês já repararam a quantidade de partidos de extrema esquerda que existem? Né? Alguns exemplos, partidos até sem representatividade, como PCO, como PSTU, como PCB, né? Como o próprio UP, que foi um partido fundado recentemente. Aí vocês vejam, né? Bolsonaro tentou emplacar a Aliança pelo Brasil, não conseguiu. Mas esse partido minúsculo, ele foi colocado. A gente tem aí partidos realmente de esquerda, não de extrema esquerda, né? Partidos de esquerda, como PT, como PDT. Você tem aí partidos de centro-esquerda, né? Como, por exemplo, o PSB, como Rede Sustentabilidade, né? Que são partidos que eles ainda têm um viés marxista, mas não deixa tão explícito isso no seu discurso. Tem também os partidos da social-democracia, como o PSDB, por exemplo, que é um partido também de centro-esquerda. Aí a gente pega agora os partidos de centro, MDB, PSD, né, e tem muitos outros também, né, que configuram-se dentro deste lado. O próprio União Brasil, também um partido de centro, né? E aí você tem alguns partidos que timidamente vão para a centro-direita, né? Partidos são esses, né? O PSC, que é um partido social-cristão, né? Você tem até o próprio PL, muito embora Valdemar da Costa Neto seja totalmente alinhado ao establishment de esquerda, né? Mas a gente precisa entender uma coisa: a sua bancada é estritamente de direita, né? Então isso coloca o partido um pouco mais no centro-direita. Você tem o PRTB também, né, que é um partido que tem como base Deus, Pátria e Família, né? E se você colocar, acabou por aí, né? Aí você vê uma coisa: existe uma lacuna de direita que não é preenchida. E é isso que a gente tem que explicar,
E por isso que a gente tem que falar sobre a tal janela de Overton. Por quê? Enquanto essa janela ela é montada, né, a gente precisa entender uma coisa fundamental. O establishment político no Brasil, né, esse estamento burocrático político, ele favorece ao discurso de esquerda. Ele favorece, por exemplo, a partidos como o PT. E por que eu falo isso? Quando você escuta um líder do PCB, alguém do PSTU, alguém até do próprio PSOL também, o pessoal desses partidos falando na propaganda política e falando em... Nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte, um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Guerra de classes, em expropriar a burguesia para dar ao proletário. Você escuta toda aquela panfletagem de esquerda. O que você está fazendo? Você está entendendo que aquilo ali é um discurso extremamente radical. Então, ou seja, né, como a tendência na janela de Overton é você andar um pouco mais ao centro, o que acontece? Você tem ali, então, né, o discurso do PT e do PDT. Que quando você escuta, né, eles colocando nas propagandas eleitorais, né, toda aquela questão de justiça social, né, de pautas, né, um pouco mais claras, dourando a pílula, vamos dizer assim, porque o discurso revolucionário segue o mesmo. Você escuta aquilo e você pensa, caramba, eles não são tão revolucionários assim. E aí você vai lá e vota nesses caras, né? Por quê? Porque o discurso radical foi jogado para o outro lado, né? Enquanto esse discurso do PT ele acaba sendo aceito. Por quê? Porque não é tão radical assim, radicais são eles. É dessa forma que funciona a tal da janela de Overton para a política. Agora, voltando para você, por que não existem esses partidos de direita no Brasil? Vejam só, tudo aquilo que foge do discurso permitido, ou seja, do discurso até mesmo liberal do Novo, né, de economia de gabinetes. Baita economia, hein? Olha, não, que baita economia, meu irmão. Os caras vão lá, né, usam toda a verba de gabinete possível, botam assessores, pagam diário pro cara ir lá na vila em Ocué, lá de Carapicuíba, bota os caras lá dentro, joga os caras em tudo que é canto, faz propaganda, não sei o quê. E, cara, qual que é a propaganda dos caras? Não usamos fundo eleitoral. Ah, meu, a gente economiza verba de gabinete. Porra! Esse dinheiro depois, meu, ele sobra pra quem? Sobra pro próprio executivo usar contra eles, porra! Cara, o Novo é a oposição dos sonhos desses caras, meu irmão. Então, dentro do discurso desses partidos, acaba sendo um discurso permitido, né? E aí que eu falo para vocês, quem manda de fato nessa configuração política é o TSE. O TSE é que vai pegar aquelas 500 mil assinaturas, vai verificar, vai checar, e aí vai falar o seguinte, opa, esse partido aqui, beleza, podemos colocar ele, protocolar e fundaremos ele. Não tem problema absolutamente algum. Agora, o grande problema está, sabe onde? O grande problema é que se você, por exemplo, quiser fundar o Partido Cristão Deus Vult brasileiro, colocar Paulo Cogos na presidência do partido, você vai conseguir? Eles sempre vão, é tanta burocracia para conseguir fundar um partido, eles sempre vão encontrar alguma brechinha, alguma lacuna, alguma coisa. Ah, tá faltando isso, tá faltando aquilo, ó, essas assinaturas não valem. Ah, não sei o que, eles sempre vão encontrar alguma dificuldade e jamais vão liberar o partido para ser fundado. Né? Eu lembro uma coisa para vocês. Quem manda no TSE é o STF. Quem indicou ministros para o STF são PT, MDB, PSDB
né? 2 do Bolsonaro, né? Porque vocês sabem, né? Não dá para colocar uma Madre Teresa de Calcutá no TSE. Então, como são esses partidos que dão nomes para essas pessoas que depois se revezam na presidência do TSE, você, né, não vai ter partido de direita, porque, é claro, você funda, por exemplo, imagina o Aliança pelo Brasil. Se ele tivesse sido fundado, o presidente do partido ou seria Bolsonaro, ou seria algum outro político ligado a ele. Então, ou seja, Bolsonaro sairia de uma base do tabuleiro para subir e jogar como player numa cima. E aí ele poderia discutir, por exemplo, a montagem de nominatas, cargos, e todo mundo sabe o quociente eleitoral que Bolsonaro carrega com ele. Bolsonaro é um excelente puxador de votos. E por ser um puxador de votos, o partido dele ganharia eleição em todos os lugares que o conservadorismo é forte no Brasil. Aí eu pergunto para vocês, esse grupo político teria alguma chance com um partido, por exemplo, de Bolsonaro? De jeito nenhum. E vamos falar do partido, então, cogosiano brasileiro, que é o Partido Cristão Deus Vult do Brasil, né, que é o partido que eu citei hipoteticamente aqui. Você colocaria dentro da discussão política, olha que interessante isso, você colocaria dentro do discurso político pessoas que hoje não são representadas dentro da política. Então, ou seja, essas pessoas não representadas teriam voz política. E por ter voz política, começariam fazendo mudanças, inclusive na lei, na legislação. E no Brasil, o conservador de direita cristão tem uma função apenas, que é trabalhar e sustentar o Estado através da carga tributária. Tirando isso, ele não tem absolutamente nada, ele não pode ter contribuição política. É por isso a dificuldade, porque quem hoje é de direita, quer entrar para a política, vai precisar do quê? Vai precisar do aval de pessoas que estão acima. Vai precisar de aval, por exemplo, de Valdemar da Costa Neto. Vai precisar do aval de pessoas que são donos da presidência de partido. E com isso, eles vão conseguir espaço dentro de partidos que não necessariamente são partidos conservadores e de direita. Então, dentro desse cenário, dentro dessa situação, a gente consegue apenas colocar alguns dentro de alguns partidos e que não conseguem sequer ter força política para levantar pautas, participa apenas de votação e de algumas ou outras comissões. Infelizmente, é isso. Esse cenário que, na verdade, a gente tenta se adequar e se encaixar dentro de alguns partidos, mas jamais tomar conta deles. De chegar até lá, não morrer, passar para o outro lado e ficar olhando de lá a merda que está aqui. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. O vídeo de hoje é esse. Se gostou, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Manda esse vídeo nos grupos de WhatsApp da família. Faça essa mensagem rodar, tá bom, pessoal? Que eu acho que vai ser muito esclarecedor as pessoas entenderem, né, por que a direita não tem voz à política. Tá bom, pessoal? Quer me seguir no Instagram? Tá aqui, @BrunoAlemande_. Tá bom, pessoal? Forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!